nessa noite sobre algo muito importante. Esse algo importante, eu até trouxe um pouco disso hoje de manhã na aula para os nossos alunos, entrou no nosso assunto. Eu quero pedir a você que, por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus e ainda fique assentado, tá bom? Só levante no momento que eu pedir, porque eu vou fazer uma introdução que eu quero que você acompanhe, por gentileza. Livro de Mateus, capítulo 5. Eu quero dar uma olhada aqui no livro de Mateus até chegar no capítulo onde a gente vai chegar. Eu não vou falar, irmã Rebeca, os versículos, tá bom? Só depois. Por favor, se você projetar, talvez vai confundir um pouco os irmãos, mas eu quero que os irmãos olhem na Bíblia, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia e olhe na Bíblia junto comigo. Isso vai ser muito importante. Quando você olha o capítulo 3 e 4 de Mateus, principalmente o capítulo 3, você vai ver que Jesus é batizado. Coincidentemente, Lucas registra também esses fatos, só que Lucas, ele registra uma genealogia. E na Bíblia, toda vez que se registra uma genealogia, algo muito importante vai acontecer. No livro de Lucas, a Bíblia fala que pelo poder do Espírito Santo, Jesus ele sai do deserto e ele começa o ministério dele. E o ministério de Jesus começa, irmãos, falando coisas, explicando e ensinando coisas sobre o reino dos céus. E Jesus vai dizer que bem-aventurado, no versículo 3 do capítulo 5, que bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é aquele que é pobre. Peraí, mas rico quem é rico é que é feliz, né? Pode tudo com dinheiro, pode comprar, pode vender, pode negociar. Jesus está dizendo, ele está ensinando diversas questões que são importantes e vão culminar num assunto muito importante lá na frente. Jesus vai ensinar as pessoas a cumprirem a lei. Ele vai dar algumas explicações. Ele vai dizer assim, não andeis, versículo 17, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Ou seja, eu vou ampliar aquilo que vocês estão pensando, aquilo que vocês imaginam que vocês estão fazendo, eu vou ressignificar isso, eu vou dar um novo sentido. E aí quando ele vai falar, por exemplo, do adultério, ele vai dizer que o homem só quando olha e pensa, ele já está adulterando no coração. Não é só o ato. As pessoas pensam que é a prática, é o ato. Mas antes do ato, o coração é revestido com algo que deve haver aí uma mudança dentro do coração. O ensinamento de Jesus está dizendo para nós, e aí você vai seguir o capítulo 7, você vai ver diversos ensinamentos sobre essas questões. E ele vai dizer assim, versículo 43 do capítulo 5: ouvistes o que foi dito. O que foi dito? Irmãos, amar o próximo. Poxa vida, como eu amo o Gustavo e a Isabela. Você ama também? Mas se o Gustavo e a Isabela não convidassem você para a festa de casamento deles, você continuaria amando? Entende, irmãos? Às vezes, mas a pessoa não me convidou, meu Deus, agora eu não sou mais amigo dela, não quero mais saber, blá, 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 blá. Calma lá, né? Amarás teu próximo e odiarás. Isso foi dito. Eu, porém, vos digo. O que Jesus diz? Amai? Bendizei os que vos maldizem. Há uma mudança aqui, irmãos, na intenção de Jesus. Irmãos, o que eu quero trazer na essência para você nessa noite? Que ser igreja de Jesus, ser cristão, não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Não é fácil estar aqui. E há um processo, há um procedimento que eu e você precisamos aprender. Se nós quisermos ser igreja de Jesus, a autêntica igreja de Jesus, conforme o ensinamento bíblico, conforme a palavra do Senhor. Então ame
E eu gosto de dar esse exemplo. Ame a vizinha que joga cocô de cachorro na tua calçada. Ame a tua vizinha que fala mal de você, o teu vizinho. Ama o parente que pediu o teu cartão de crédito e não pagou e sujou o teu nome no SPC. Amém? Ih, não dá para falar amém não. Ame. Irmãos, são coisas do nosso dia a dia. São coisas da nossa vida. Ame o teu parente que reclamou do churrasco, que você chamou ele porque a picanha estava um pouco dura. Mas se pode um negócio desse, não traz nem um palito de dente e sai reclamando. E é o que mais come, né? É verdade, irmão Virgulino. E são os que mais comem. Bendizei, não maldizei, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Senhor, tem misericórdia, Pai, daquela vida. Senhor, está falando mal de mim. Senhor, que a desgraça, que o inferno acompanhe aquela vida. É isso que você vai orar? Misericórdia, né? Minha oração, irmãos, é sempre essa. Você já sabe, 1000 vezes mais. O que você deseja para mim? Eu desejo a você 1000 vezes mais. Então desejo coisa boa. Deus vai fazer 1000 vezes mais para você. Entende? A vida de um cristão, irmãos, não é uma vida qualquer. Ser igreja de Jesus não pode ser qualquer coisa. Não andeis ansiosos, capítulo 6, né? Mais conhecido pelas coisas desse mundo, tal. Aí Jesus sai do capítulo aqui 6, 7, né? Ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre diversas coisas. Jesus começa a fazer cura, ele começa a fazer grandes coisas. Eu vou aqui correr, porque o tempo vai me impedir, vai ser meu inimigo. Jesus, ele vai curar no sábado, capítulo 12. E é importante que você entenda isso, né? Olha a sequência de coisas. Jesus está ensinando, Jesus está falando. E olha só as vidas e os corações que Jesus está ensinando e quem ele está encontrando pela frente. Capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoninhado, ou seja, um ninho de demônios, cego e mudo. E de tal forma o curou, que o cego e mudo falava. Olha, irmãos, dá para dar um glória a Deus? Glória a Deus, né? Você já pensou, você ver um negócio desse? Eu queria ser uma mosquinha para estar lá, para ver um negócio desse. Olha só que interessante. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas tem uma conjunção adversativa aqui, irmãos. Mas os fariseus, ouvindo isso, dizia: este expulsa os demônios. Por quem que ele expulsa os demônios? Pelo príncipe de Belzebu. E aí a gente sabe que essa questão é o pecado imperdoável. O que é o pecado imperdoável? Irmãos, entenda bem isso, tá? Ensinei isso para os irmãos lá. O pecado imperdoável não é não aceitar Jesus. Entenda isso. O pecado imperdoável não é não aceitar Jesus. O pecado imperdoável que a Bíblia está dizendo aqui é ver a ação de Deus, do Espírito Santo, com cura, com milagre, e dizer que esta ação foi uma ação do maioral dos demônios, ou do próprio Satanás. É isso que o texto está dizendo. E nós precisamos, irmãos, nos ater ao texto e entender o que o texto diz, e dentro do seu contexto também. Que interessante é isso. Por que é interessante? E eu não cheguei nessa parte ainda da aula para os irmãos, e eu não vou dar essa aula aqui agora, não vou falar sobre isso, senão vai perder a graça para eles, tá? Mas o capítulo 13 é o capítulo que fala sobre a parábola das sementes, ou a parábola do semeador, mas ela também pode ser conhecida como a parábola dos solos. Fariseu, irmão, é um coração duro, é um coração de pedra. A palavra cai lá, eles veem os milagres de Deus e nada acontece no coração deles. Não há uma mudança de vida, não há uma mudança de sentido. A vida continua na mesma direção, conhecendo
as letras, mas não conhecendo o verdadeiro teor da palavra, não entendendo o verdadeiro teor, e não entendendo o verdadeiro teor da palavra, estão a caminho e a passos largos do inferno. Não tem ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. Esses ensinamentos são preciosos, irmãos, e são preciosos porque quando a gente chega no capítulo 16, verso 18, Jesus pergunta no capítulo 16 para os discípulos: quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí eles vão dizer, uns estão dizendo que o Senhor é João, versículo 14, João o Batista, ou seja, João já tinha perdido a cabeça, o Senhor ressuscitou. Outros vão dizer que é Elias, outros Jeremias, e outros um dos profetas. E aí Jesus faz a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, essa pergunta ela é maravilhosa. Se Jesus perguntasse para você hoje: quem você diz que eu sou? Essa pergunta não quer dizer só que você responda: o Senhor é o Senhor Jesus, o Senhor é o meu Salvador. Talvez, irmão, Jesus espere mais de nós do que nós podemos pensar. Em que sentido, pastor? Talvez Jesus espere de nós a nossa resposta em dizer: quem vós dizeis que eu sou? O Senhor é aquele que habita em meu coração. O Senhor é aquele que transforma e que transformou, que transforma e tem transformado a minha vida. Eu não sou mais o mesmo, eu sou uma pessoa diferente, porque o Senhor que habita em mim me transformou. Deus transformou a sua vida? Irmãos, tem um monte de crente que está com o coração duro, como o coração dos fariseus, conhecedores da Bíblia, conhecedores da letra, mas não olham talvez a letra como deveria olhar. E aí ele vai dizer para Pedro vai dizer: Senhor, o Senhor é o Senhor Jesus, é o Cristo, o Senhor é o Messias que devia vir, está profetizado, eu reconheço isso. Ô Pedro, legal, eu também te digo, versículo 18, tu és Pedro, ó, olha a intenção de Jesus, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, Jesus está falando dele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, sobre esta pedra, esta pessoa que traz ensinamentos para a sua igreja, que a igreja precisa viver. Abra sua Bíblia em Mateus 18, 20, por favor, e fique de pé. Mateus 18, 20. Se quiser projetar, Mateus 18, 20, você pode ler na sua Bíblia, pode ler aqui, mas eu creio que dentro, a minha tradução é igual a que está projetada, creio eu. Mateus 18, 20, todos juntos? Porque onde estiver reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, abre o nosso ouvido, abre a nossa mente e nos ajuda, Senhor Deus, a entender o que é verdadeiramente ser um servo, uma serva do Senhor nesse tempo. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender o que é importante, ó Deus, para a nossa vida aqui como igreja do Senhor, como filhos e filhas do Senhor. Fale conosco, eu peço a Tua bênção sobre este momento, e eu peço em nome de Jesus, amém. Todos podem sentar. Meu irmão, eu vou pedir perdão a você, eu não quero ofender ninguém, mas eu já fiz isso quando eu não conhecia, e depois que eu conheci, eu parei de fazer. Em alguns momentos, a gente vai começar o culto, e aí tem 2 ou 3 pessoas ali, e a gente usa esse versículo para dizer: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, eu estarei lá. Então quer dizer que se inundar toda a região aqui, em volta da igreja,
e só você chegou aqui no culto, se você estiver aqui, o culto não pode acontecer, porque tem que ter 2 ou 3 pessoas reunidas? O Senhor não está com você? Aí a questão que nós precisamos nos ater, olhar o texto e tentar olhar o seu contexto. E eu estou trazendo o contexto lá de trás. Jesus está trazendo diversos ensinamentos maravilhosos e abençoadores, para aqueles que têm a atuação do poder do Espírito Santo do Senhor, daqueles que conseguem entender as grandiosidades da palavra e da riqueza da palavra. Ouvistes o que era dito, mas agora eu vou dizer isso. Jesus vai dizer: olha, você tem que amar o seu inimigo. Irmãos, texto se interpreta por contexto. Então, a gente está aqui pensando num texto que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, eu estarei lá. Ele está conosco, Ele é o nosso Deus, Ele mora no nosso coração, Ele habita em nós. O que o texto está propriamente dizendo? Algo importante para mim e você, como igreja do Senhor Jesus nesse tempo. Versículo 15, e eu quero começar aqui a falar para você esse algo importante. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão, mas se não te ouvir, faz o quê? 1 ou 2, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade se estabelece. É um princípio de Deuteronômio 19:15, se eu não me engano. Está lá em Deuteronômio: 2 ou 3 testemunhas, a verdade se estabelece. Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, está aqui, né? Toda palavra ou toda verdade seja confirmada. Se não as escutar, fala para quem? Meus irmãos, há um processo que eu e você precisamos nos ater e pensar, não somente sobre disciplina. O texto vai falar sobre disciplina, como que se pratica a disciplina na igreja. Jesus falou lá: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ninguém levantou a mão. Opa, Senhor, deixa eu fazer uma pergunta: o que é a igreja? Eles já sabiam. Jesus estava ensinando eles, desde o momento que Jesus comissionou eles, em Mateus 10, para cá, muita coisa eles estão aprendendo sobre igreja. O que é ser igreja? A ressignificação das coisas que eles aprenderam. Jesus está dando para eles um novo sentido, e Ele vai dar um novo sentido agora. A disciplina na igreja, quando a palavra igreja aparece aqui, e ainda fala assim: se não as escutar, né, leva-o à igreja, considera-o como um gentil e publicano. Ele podia ter colocado fariseu, saduceu, qualquer outra coisa, mas ele fala uma outra classificação de pessoas as quais o Espírito Santo não toca. Umas pessoas que têm uma vida que são incoerentes, inconsistentes com a palavra. E irmãos, o que eu e você precisamos aprender como igreja do Senhor Jesus Cristo? Que dentro da nossa vida, da nossa convivência, Jesus falou: vocês vão ter problemas, vocês vão ter lutas, vocês vão ter dificuldades. Haverá um momento em que uma pessoa vai ofender a outra, uma pessoa será o ofensor e a outra pessoa será o ofendido. Mas olha comigo, vamos ler a letra. A letra diz: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Irmãos, o que nós vivemos muitas vezes dentro dos nossos relacionamentos, na igreja, na família? Somos ofendidos e ficamos esperando as pessoas virem até nós. E nós estamos esperando: eu tenho a razão, eu sou o bonzão, eu sou a boa zona. Não, a pessoa tem que me pedir perdão porque ela errou. Jesus está dizendo para nós: se teu irmão pecar, vai. Você que é ofendido, você pode ir. Há uma mudança, irmãos, muito significativa aqui. A disciplina na igreja vai acontecer em última instância. Então existe o processo. Qual é o processo? O ofendido procurar o ofensor. O ofendido pode procurar o ofensor e dizer: embora você tenha feito isso, que para mim doeu, que para mim machucou, eu perdoo você.
Eu abro o meu coração, eu estou abrindo o meu coração, e me respeite, abrir o meu coração a você. E eu estou aqui, um coração desnudo, e eu estou te pedindo perdão. Não perdoo. Então peraí, não perdoa? Então vamos chamar o diácono, vamos levar lá. Olha, aconteceu essa situação aqui, o Valfrido falou mal de mim, eu estou aqui perdoando ele e tal, vamos lá. Ô Valfrido, chegou o diácono aqui. Valfrido, o que aconteceu? Você não vai perdoar o irmão? Não vou perdoar e não quero nem saber, e sumam daqui. Eu não quero nada saber não. Ele é isso tudo que eu falei, e eu ainda ponho mais isso em cima. Bacana, né? Legal. Os dois saem de lá, leva um ou dois. E aí, meu irmão, a pessoa não ouviu, vamos acionar o pastor agora. Então, ou seja, há uma questão aí que precisa o pastor ser acionado. Não houve perdão. E aí o pastor entra em cena, vai tentar fazer a conciliação. Aonde que o pastor faz a conciliação? Nós ainda tentamos, e eu tento ainda fazer a conciliação fora da assembleia, que seria a última instância. Então a igreja, como poder soberano de ação, autenticado pelo céu, porque 2 ou 3 pessoas reunidas para tomar uma decisão de disciplina, de afastamento, de exclusão, por não ter corações abertos, aí a igreja entra, e a igreja entra com a autoridade do céu, e não é o pastor, é a igreja, e a igreja afasta a pessoa da convivência. Irmão, o que Deus fez na tua vida? Deus perdoou você do inferno, Deus livrou você do inferno, e nós, irmãos, ficamos sentidos, nos colocando no lugar de ofendidos, e não perdoando os ofensores, e o nosso Cristo fica onde nisso? Nós ficamos sempre como ofendidos, e Ele vai ensinar algo que é dele, não é nosso, para eu e você como igreja do Senhor Jesus hoje, para viver a vida cristã como o Senhor quer. É você que é ofendido procurar o ofensor, e você que é ofendido abrir o coração e oferecer o perdão de Deus, assim como você o recebeu. Você pode oferecer o perdão de Deus para aquele que te ofendeu. E tem muito crente vivendo a vida amarrada, insatisfeito, vai dormir com problema, acorda com problema, passa a semana inteira com problema. Lançai sobre vós, lançai sobre mim as suas lutas, as suas dificuldades. O meu jugo é leve, é suave, o meu fardo é leve, é suave. Meu irmão, Jesus, Ele saiu do céu, Ele deixou o céu para vir perdoar você, que não merecia, eu que não merecia, nós que não merecíamos. E você não consegue perdoar o teu irmão, a tua irmã, e você não consegue perdoar o teu parente. Mais importante, é lógico que não deixa de ser importante você limpar o seu nome, você ter a sua vida regularizada financeira, ou seja lá o que for. Mas o que Jesus está dizendo, as pessoas são mais importantes do que as situações. As pessoas são mais importantes do que aquilo que ela fez para ofender. Porque se não fosse importante, eu não teria descido do céu e vindo morrer e oferecer a salvação para cada um de vocês. E nós, irmãos, nos colocamos no lugar de Cristo, quando nós poderíamos não oferecer perdão. E quando nós não oferecemos, nós não estamos nos colocando no lugar do Senhor Jesus. Ele está dizendo, vai, a ação é tua, você foi ofendido, você que tem que procurar. Como é difícil fazer isso. Eu falo por mim, irmão. Eu sou ruim e o meu cabelo ajuda, e nem tem cabelo mais, né? Você entende? Você não deixou de ser humano, mas você pode ser um cristão autêntico, abrir o seu coração e procurar a quem de direito e dizer, eu te perdoo. Tem pessoas que não vão procurar você porque elas te ofenderam. Sabe por que elas não vão procurar? Porque talvez elas achem que elas estão certas. E sabe por que ela não vai te procurar? Porque ela talvez tenha vergonha, talvez ela não tenha maturidade espiritual para procurar.
Só que Jesus quer que a igreja dele seja igual ele foi. A igreja saia do seu lugar e a igreja considere que a reconciliação é mais importante do que o assunto que está sendo tratado. Nós nos apegamos às ofensas e esquecemos do perdão. A graça, irmãos, a graça ela não é só inclusiva, a graça ela é abençoadora, porque a graça, além de causar inclusão, a graça ela causa aproximação. A graça é maravilhosa porque ela é atrativa, mas a falta de perdão e de amor, ela causa repulsa, e aí Satanás entra e a desgraça completa acontece. E a obra que poderia ser aferida ao poder de Deus, ela vai ser sempre aferida ao poder de Satanás. Será que você tem alguma luta, alguma dificuldade com alguém da sua casa, da sua parentela, ou talvez da própria igreja? Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo, nossa igreja está vivendo um tempo de transformação, e eu e você precisamos entender isso. Para a gente sair lá para fora, aqui tem que estar bem, porque é o clima de amor, de graça, de misericórdia que as pessoas querem encontrar. É o clima de graça, de amor e de misericórdia que o Senhor Jesus quer que essa igreja tenha. E em nome de Jesus você pode fazer isso. Você pode fazer aquilo que o Senhor quer. Você vai continuar como o ofendido, ou você vai continuar fazendo como Jesus? Você pode fazer como Jesus. Sair do seu pedestal, se rebaixar e ter, conforme Filipenses 2, tende em vós o mesmo sentimento que eu... Dá para projetar aí, filha, por favor? Tende em vós o mesmo sentimento. Filipenses 2, 5 em diante. Vamos ler todos juntos? A Rebeca vai projetar para nós. Davi podia falar, né? Mas vamos ler todos juntos? De sorte que haja em vós 6. O fato de você pisar no céu um dia é por causa disso. A gente não pode, irmãos, continuar vindo para a igreja, sendo um cristão nessa época, sem entendermos esse grande amor de Deus. Ele não precisava disso. Ele não precisava disso. Mas por amar eu e você, Ele fez isso. Você, olha, eu já preguei aqui, eu até falei isso no acampamento dos jovens. Nós não podemos ser dominados pelos nossos sentimentos. Nós é que dominamos os nossos sentimentos. Jesus dominou os sentimentos dele, enquanto ser humano. E enquanto Deus, ele fez a parte dele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você pode se humilhar para que Cristo seja exaltado através da sua vida e para que as pessoas reconheçam que Cristo habita em você. Você vai sair daqui hoje com isso na sua mente e no seu coração. E você vai procurar quem deve ser procurado. Mesmo que você, pastor, eu não sei, peça então oração, ore ao Senhor e peça sabedoria ao Senhor, para que o Senhor te dê graça e te ajude a você fazer isso. Mas irmãos, as mazelas de relacionamento, de qualquer tipo de problema, elas devem acabar entre nós e entre a nossa família. Pague o preço e veja Deus ser glorificado na sua vida.
diante de tudo que eu expus aqui, trazendo todo esse panorama para você entender que eu e você precisamos estar diante do nosso Deus como uma igreja verdadeira que atua de conformidade àquilo que o Senhor quer. Nós precisamos fazer uma mudança em alguns sentidos, olhando para a palavra de Deus. Veja bem, vou ler pela última vez: se teu irmão pecar contra ti, vai, não quer dizer que você não vai falar grosso com ele, talvez você até fale, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. O perdão cobre uma multidão de pecados. Tem pessoas que precisam ser cobertas pelo perdão, pela graça e pela misericórdia que há em nossos corações. Precisam ser cobertos pela graça, pelo amor e pela misericórdia que está dentro do seu coração, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, por favor. Eu vou ser breve e eu quero assim ser bem objetivo nesse pensamento com você, meu irmão, minha irmã. Todos nós aqui, eu creio, somos cristãos, estamos aqui como servos de Deus, servas do Senhor, e você vai olhando e analisando a sua vida. Você sabe onde você precisa mudar e melhorar. Deus está falando ao seu coração e você está sentindo que precisa se entregar. Faça realmente uma entrega. Mas entre nós aqui, eu não sei se há alguém que talvez não confessou Jesus ainda como seu Senhor e Salvador. Eu quero dirigir essa palavra a você. Talvez Deus tenha tocado o seu coração, você tenha entendido de uma forma muito simples como Deus te perdoou. Ele deixou o céu por amar você, perdoar os seus pecados, para que você tenha a oportunidade de salvação. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero que Ele seja Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma e da minha vida. Há alguém assim entre nós? Levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você e com você. Há alguém assim? Meu irmão, minha irmã, Deus falou ao seu coração, em alguma coisa você precisa entregar para Deus. Perdão precisa ser dado, precisa ser concedido. Ah, pastor, ore por mim. Meu irmão, eu já estou de pé. Você quer ficar de pé também? É você e Deus. Amém, amém. Hora da entrega, é hora de você corresponder com Deus. Fala: Senhor, obrigado pela salvação que o Senhor me deu, Pai. Eu quero levar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Tem gente que precisa, tem as diferenças aí com alguma coisa, alguma questão. Pai, me ajuda, me dá sabedoria, me dá graça. Eu quero ser igreja, verdadeiramente igreja do Senhor Jesus, conforme a palavra dele. Há mais alguém? Fique de pé, se entregue, meu irmão. É hora de você se render. Se renda, mas não porque eu estou pedindo, é porque você quer mesmo. Entenda isso. É a hora da igreja corresponder com o Senhor. Nós deveríamos talvez estar aqui em pranto, chorando diante de tamanha salvação e graça, compungidos os nossos corações. E eu não quero crer que a igreja vai entrar aqui e vai sair do mesmo jeito que entrou. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer coração contrito, pessoas que se entregam. É a última oportunidade. Pastor, ore por mim. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos muito, Senhor Deus, a tão grande salvação que o Senhor nos deu. Pai, nós temos uma mente finita, pequena, incapaz de compreender a grandiosidade do grande poder do Senhor, mas foi maravilhoso, Pai. Maravilhoso, como o pastor Pedro dizia, o Senhor Jesus desenfeitou o céu. Ele saiu do céu, e a saída dele do céu foi na nossa direção. A direção de um homem, de uma mulher, de uma humanidade decaída, em pecado, morto em suas ofensas, nos seus delitos. Uma humanidade, um homem, uma mulher que sempre estava errando o alvo. Mas, ó Deus, nós temos a alegria de poder cantar e lembrar da música. Mas Jesus Cristo veio e nos salvou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Louvado seja o Senhor, porque Cristo derramou o seu sangue por nós. Cristo morreu por nós.
sendo nós ainda pecadores, Pai. Meu Deus, eu não merecia isso, mas hoje eu tenho a esperança do céu no meu coração, na minha vida, e eu dou graças ao Senhor por isso. Pai, em nome de Jesus, me ajuda a ter sempre sabedoria dos céus para oferecer perdão e graça àqueles que necessitam. Se, ó Deus, eu ofendi alguém, Pai, me ajuda a ter sabedoria e graça para, ó Deus, também conseguir sempre, ó Deus, procurar as pessoas e ajudá-las. Se eu me sentir ofendido, me ajuda também, Pai, a procurar as pessoas, para que, ó Deus, nós possamos cumprir o que diz Tiago, confessando as nossas culpas uns aos outros, nós vamos sarar. A saúde de nossas vidas espirituais, de nossa igreja, de nossa vida cristã, reside também nesse fato, de nós, ó Deus, conseguirmos oferecer aquilo que recebemos do Senhor. Não é, ó Deus, perdoar 7 vezes, mas é perdoar 70 vezes 7. Pai, obrigado, porque bilhões e bilhões de vezes o Senhor nos perdoou. Constantemente ofendemos o Senhor, constantemente, ó Deus, fazemos, pensamos, agimos de forma que o Senhor não deseja, mas o Senhor mesmo assim está com os braços estendidos. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a viver também de braços estendidos para aqueles que necessitam. E, ó Deus, aqueles que necessitam, que estão ao nosso redor, meu Pai, a começar por mim, eu coloco a vida desses irmãos e irmãs que aqui estão se entregando diante de Ti. Situações, ó Deus, que o Senhor sabe e conhece, e talvez mais alguns, ó Deus, que não se colocaram de pé, mas o Senhor conhece, e o Senhor, ó Deus, eu peço, Pai, em nome de Jesus, dê graça e sabedoria, para que teu servo e tua serva tome sempre, Senhor Deus, um caminho, e o caminho dele seja o caminho que o Senhor traçou, e que o resultado seja o resultado que o Senhor traçou, que é a aproximação, a graça cobertor, a graça que cobre a multidão de pecados, que nós possamos viver isso no nosso dia a dia, a começar por nossas casas, a começar por nossas famílias, e possamos, ó Deus, viver isso, Pai, dentro de nossa igreja. Eu peço, Deus, por favor, Pai, em nome de Jesus, bate, Senhor Deus, rebate durante toda essa semana, essa mensagem, na vida e no coração de cada um dos teus servos. O Senhor veio aqui, o teu Filho, e nos ensinou o que é ser igreja de verdade, e ser igreja de verdade é fazer aquilo que o Senhor fez, ter o mesmo sentimento que o Senhor teve, que Cristo vive em nós, novas criaturas que somos. Pai, eu peço graça para a nossa semana, dê uma semana de bênção para os teus servos e para as tuas servas, dê uma semana de resolução de problemas, dê uma semana, Senhor Deus, em que a glória, a majestade do Senhor seja vista, que o milagre da vida eterna possa ser visto por nós, diante de alguém que o Senhor conduzirá para a nossa vida, para que nós possamos abrir a nossa boca com a sabedoria do Senhor e falar de Jesus para essa pessoa. Eu peço, ó Deus, a tua bênção, a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, vamos recitar a divisa, curve a sua cabeça junto comigo, ora.